Olá pessoal, eu sou Marcos Almeida, espero que esteja tudo bem com vocês. Você está na Academia dos Engenheiros, na disciplina Mecânica Geral, essa é a aula 21 e nós vamos calcular força resultante. Vamos fazer aqui o diagrama de corpo livre. Então você vê aqui um gancho, então nós temos aqui o eixo X, que é o eixo horizontal, e o eixo Y, que é o eixo vertical. Nós temos aqui três correntes aplicando aqui cada um a sua força, né, a sua tensão. Nós temos aqui F1, F2 e F3. F1 tem uma tensão de 300 newtons e uma angulação de 20 graus em relação ao eixo X. F2 tem uma tensão de 400 newtons e uma angulação de 30 graus em relação ao eixo X. F3 tem uma tensão de 210 newtons e está numa angulação de 20 graus em relação ao eixo Y. Agora vamos desenhar aqui o diagrama de corpo livre. Então nós vamos traçar aqui a tensão aqui da corrente de F1, que é 300 newtons, com angulação de 20 graus em relação ao eixo X. Aqui a tensão de 400 newtons, F2, né, com angulação de 30 graus em relação ao X. E F3 com a tensão de 210 newtons com angulação de 20 graus em relação ao eixo Y. Então vou separar aqui o F1, né, essa tensão de 300 newtons. Ele tem angulação de 20 graus. Então agora nós vamos descobrir aqui qual é o cateto adjacente, né? Então o cateto adjacente ao ângulo, como você sabe, é o cosseno. Então, F1x é igual a cosseno de 20 vezes 300. O cosseno de 20 é 0,9397. Então, multiplicando por 300, nós temos F1x é igual a 281,9 newtons. Então, vou separar aqui F1x igual a 281,9 newtons. Agora, nós vamos fazer o cálculo do seno desse triângulo, né? No caso, ele é o cateto oposto do ângulo desse triângulo. Então, para saber o cateto oposto, a gente multiplica seno de 20 vezes 300. O seno de 20 é 0,342. Logo, 0,342 vezes 300, nós temos F1y é igual a 102,6 newtons. Então, vamos separar aqui, vamos botar uma coluna de X e outra coluna de Y. Então, nós calculamos aqui. Então, nós calculamos aqui o F1, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, você percebe que ele é positivo, porque no eixo X ele está do lado positivo e no eixo Y ele também está do lado positivo, certo? Então, tá aí. Agora, vamos ver o F2. O F2, no eixo X, ele é positivo. Mas no eixo Y ele é negativo, né? Então você percebe aí que ele é negativo. Então ali no ponto central, no encontro, né, entre o eixo Y e o eixo X, aqui nesse caso, o Y ele está abaixo do eixo X, então ele é negativo. Mas primeiro nós vamos calcular aqui o cosseno, né? Vamos calcular o cateto adjacente. O cateto adjacente, como você sabe, a gente utiliza o cosseno. F2x é igual a 400 newtons vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30 é 0,866. 400 vezes 0,866, nós temos que F2x é igual a 346,4 newtons. Então, a gente separa aqui F2x igual a 346,4 newton. Ele é positivo porque ele está do lado positivo aqui do eixo X. Agora, vamos calcular o seno. Agora é o eixo Y, né? Então, nós temos que F2y é igual a menos 400 vezes o seno de 30 graus. Então, agora nós estamos calculando o Y. E o Y, como você vê, ele está abaixo do eixo X, né? Então ele é negativo, então esse valor vai ser negativo. O seno de 30 graus é 0,5, então vamos multiplicar
Menos 400 vezes 0,5, nós temos F2y é igual a menos 200 newtons. Vamos separar aqui, F2y é igual a menos 200 newton. Agora, vamos calcular o F3. Então, o F3, nós temos aqui uma tensão de 210 newtons e ele faz uma angulação de 20 graus em relação ao eixo Y. Então, para calcular o eixo X, nós devemos fazer o seguinte, nós vamos ter que fazer o seno de 20 graus. Por quê? Nesse caso, paralelo ao eixo X, nós temos o cateto oposto em relação ao ângulo, né? Então, o cateto oposto do ângulo de 20 graus aqui nesse caso, então o cateto oposto desse ângulo aqui, ele está paralelo ao eixo X. Então, nós vamos calcular aqui o seno de 20 graus. Bom, aqui o F3, ele está negativo, por quê? Porque ele está para baixo do eixo X, certo? Então, no eixo Y, tudo que está para baixo do eixo X, ele é negativo. Então, aqui nós temos F3x é igual a menos 210 vezes o seno de 20 graus. O seno de 20 graus é 0,342. Então, fazendo a multiplicação de menos 210 vezes 0,342, nós temos F3x é igual a menos 71,82 newtons. Agora nós vamos calcular o cateto adjacente, que nesse caso ele é do eixo Y, né? Então, o cateto adjacente, como você sabe, nós calculamos com o cosseno, né? Então, nós temos aqui F3y é igual a menos 210 vezes o cosseno de 20 graus. O cosseno de 20 graus é 0,9397. Realizando a multiplicação, nós temos F3y é igual a menos 197,34. Bom, então agora nós temos todos os valores de x, todos os valores de y. Agora nós vamos fazer o somatório de cada um. No fx aqui nós temos 281,9 mais 346,4 menos 71,82. Realizando o somatório, nós temos fx é igual a 556,48. Agora vamos para o fy. Fy é igual a 102,6 menos 200 menos 197,34. E o somatório vai dar Fy igual a menos 294,74. Então vamos separar aqui esses números. Nós temos aqui Fx igual a 556,48 e Fy igual a menos 294,74. Então, aqui no eixo X, nós temos Fx igual a 556,48 newtons, certo? No eixo Y, nós temos menos 294,74 newtons. Nós precisamos calcular a força resultante dessas duas forças. E também, aliás, primeiro nós vamos ter que calcular o ângulo θ, que é esse ângulo entre a força resultante e o eixo X. Então, para calcular esse ângulo θ, nós vamos ter que pegar os números que nós temos, né? Então, nós temos aqui cateto oposto, nós temos cateto adjacente. Isso, então, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, então você sabe que é tangente. Então, nós vamos calcular a tangente, né? Então, tangente de θ é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente θ é igual a 294,74 dividido por 556,48. Eu coloquei positivo aqui porque não vai interferir em nada, ok? Não tem problema para realizar esse cálculo aqui, pode deixar positivo mesmo.
Então, realizando essa divisão, nós temos que tangente θ é igual a 0,52965. Com a sua calculadora científica, você consegue transformar esse número em um ângulo, certo? Então, esse ângulo vai dar exatamente 27,9 graus. Então, θ é igual a 27,9 graus. Bom, agora nós já temos fx, temos fy e temos o ângulo. O que falta agora? Isso aí, falta calcular a força resultante. E para isso nós utilizaremos o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras veio para nos salvar, é ou não é? Então, como você já sabe, o Teorema de Pitágoras tem essa fórmula. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, é ou não é? Então, vamos substituir os valores. Então, nós temos aqui, um dos catetos é 556,48, a gente coloca ao quadrado, e o outro é 294,74, que a gente também coloca ao quadrado. Então, 556,48 ao quadrado dá 309.670. E 294,74 ao quadrado dá 86.872. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a soma desses dois, que vai dar 396.542. O que nós queremos saber é a força resultante, certo? Então, a força resultante, ela é a hipotenusa aqui nesse caso. E a hipotenusa aqui está ao quadrado, só que nós precisamos tirar a raiz. Logo, a raiz quadrada de 396.542. Então, raiz quadrada de 396.542 é igual a 630 newtons. Então, a força resultante é igual a 630 newtons. Pessoal, esse aqui foi mais chatinho, né? Bastante coisa para fazer. Então, todo esse cálculo aqui, você chega à seguinte conclusão. Em todas essas forças que tinha já, que o problema deu para a gente, que é 210, menos 210, 400 e 300, todas elas são substituídas pela força resultante de 630 newtons. Todas elas são substituídas. Então, esse foi o cálculo. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado. Caso tenha alguma dúvida, pode perguntar. Um grande abraço e até a próxima.